E aí, meu povo, vídeo novo aqui no canal. Eu tô um pouco sumido, mas eu retornei para comentar uma coisa que eu acho muito importante e quis aproveitar também o time, né, dessa situação que tá acontecendo aí. Se você não tá numa caverna, provavelmente você ouviu falar do tal do cara lá que avistou o OVNI, né? Você provavelmente tá ciente dessa situação aí, e eu acho que é bom trazer esse caso aqui pro canal porque ele revela uma verdade muito interessante sobre as pessoas, né? Uma verdade que vocês provavelmente estão aqui no canal e acompanham esse tipo de conteúdo, né, que estão mais tryhard aí da internet, né, mais aprofundado, vocês provavelmente devem ter percebido já há algum tempo. As pessoas, elas têm um efeito muito grande, né, de, por exemplo, classificar as outras pessoas, né, embora elas demonstrem comportamentos claramente ali problemáticos, por outras coisas que elas fazem, né? Então, uma coisa que eu percebi nesse caso é que, assim, eu vou falar do meu ponto de vista, tá? Desde o começo eu percebi que isso daí não fazia sentido nenhum, tá? Eu nem quis me pronunciar em lugar nenhum, nem quis comentar nada sobre esse caso, porque geralmente quando uma mentira aparece, geralmente, né, quando vai se percebendo ali pequenas falhas nela, com o decorrer do tempo, né, quando for passando os dias, ela vai sendo derrubada. E foi o que aconteceu. Então, meio que nem houve necessidade de falar nada sobre isso. Mas o que eu acho interessante é o que isso revela sobre as pessoas, né, cara? O estado de negação e o quanto que as pessoas, comparando essa situação desse cara, né, e colocando na situação da sociedade, quanto que as pessoas seriam presas fáceis, né, para psicopatas, por exemplo, né? Por exemplo, eu vi muita gente falando nos comentários do vídeo, né, não, mas ele é um garoto bom, poxa, ele cuida de animais, ele faz isso, ele faz aquilo. Então, veja, a questão não é a mentira que foi contada, a dissimulação que foi feita, todo o showzinho que foi criado. O que importa é o contexto que aquela pessoa está envolvida e o que ela faz. Ou seja, sabe quem faz muito isso? Quem consegue, por exemplo, criar uma boa imagem de si, consegue conversar com todo mundo bem, consegue sempre trazer as pessoas para perto de si, ser uma pessoa carismática, simpática e sempre tá de bem com todo mundo, né? Sempre causar uma boa impressão para todo mundo. Sabe quem geralmente consegue fazer isso com muita facilidade? Não que seja a maioria dos casos, mas que tem muita prática em fazer isso? Psicopatas, cara. Você já percebeu? Em séries, filmes e até na vida real. Geralmente o psicopata é aquele cara que se comunica muito bem, aquele cara que consegue enganar muito bem e dissimular muito bem. Porém, ele se esconde atrás de uma fachada sempre muito bem blindada. Então, por exemplo, poxa, eu tenho aqui a minha família, meus filhos, uma família bem estruturada, minha mulher me ama, meus filhos também, eu tenho um bom emprego. Então, tudo isso vai construindo essa imagem de boa pessoa, de boa gente. E dificilmente essa imagem vai ser quebrada, porque isso também vem acompanhado da própria ação da pessoa. A pessoa é uma pessoa que se porta bem, que se comunica bem, que é agradável. Então, para a maioria das pessoas, elas não conseguem notar o psicopata por conta disso, por conta dessa agradabilidade. Nem sei se existe essa palavra, mas vamos colocar assim, é uma pessoa muito agradável, dificilmente você vai desconfiar dela. Isso mostra, né, não que seja o caso do cara lá dos OVNIs, né, mas isso mostra uma realidade que é brutal, cara. A maioria das pessoas, né, em sociedade, elas são presas fácil. Elas são tipo uma gazela. Vamos colocar na situação da selva. Elas são tipo a gazela inocente, enquanto o leão tá ali, mano, poucos centímetros de predar ela. E ela não percebe. O leão tá na cola dela ali, prestes a atacar, e ela simplesmente não consegue perceber. E, assim, por uma falha cognitiva mesmo, porque o negócio tá na cara, tá ali, tá a poucos centímetros de você. Só você olhar pra trás que você vai ver. Mas a pessoa não consegue fazer isso. Então isso mostra, né, que dentro da sociedade, né, as pessoas, elas têm essa facilidade em ser presas, né? Os psicopatas conseguem predar essas pessoas com facilidade por conta dessa inocência, dessa fachada que eles criam. Então, por exemplo, no caso desse cara, ele tem toda a fachada ali. Pô, o cara é gay, né? Então, geralmente as pessoas não vão esperar o mal dele, que ele faça, que ele dissimule, que ele seja um cara ruim. Ou, por exemplo, pô, ele cuida dos animais, é um cara bonzinho. Então, as pessoas não vão achar que ele vai estar mentindo ou que ele tem motivos pra mentir. Então, geralmente, esse tipo de pessoas, né, os dissimulados, eles sempre têm uma blindagem muito grande pra se esquivar das coisas, né? Ele tem sempre uma boa uma fachada atrás que protege tudo. Então, cara, isso é bizarro, cara. Isso revela uma verdade brutal. Então, enquanto tem pessoas que conseguem sair disso, né, e conseguem olhar por cima e perceber o quanto que a pessoa é dessa forma, né, agora que meio que já tem todo o padrão ali de acordo com os comportamentos que ele foi tendo, né, no decorrer dos vídeos, a gente consegue perceber isso até com mais facilidade, mas quem tá nesse transe ainda, né, que é sempre a maioria das pessoas, elas não conseguem. Elas continuam enxergando uma pessoa inocente, uma pessoa boa e que tá ali fazendo
fazendo bem pros animais, que não seria capaz de dissimular, de mentir, de enganar. Cara, é simplesmente bizarro. Isso é brutal, cara. Isso é a vida. Na vida, eu tenho certeza que você provavelmente já viu na empresa que você trabalhou, ou com o colega aqui de trabalho que você teve de escola, enfim, qualquer experiência que seja aí no meio social, você provavelmente já conheceu alguém desse jeito, alguém que tinha a capacidade de simplesmente distorcer a realidade em seu favor. E sempre é aquela pessoa muito agradável, que tem sempre uma fachada de coisas atrás dela ali para proteger essa imagem. Então, meio que é impossível você falar alguma coisa negativa dessa pessoa, porque as outras pessoas vão olhar você sendo negativo, falando a característica negativa dessa pessoa, e elas vão defender com unhas e dentes, porque elas não conseguem sair desse transe, elas não conseguem sair desse feitiço que foi criado, dessa fachada que foi criada pela pessoa. Isso é bizarro, cara. Eu acho que isso acontece muito pelo analfabetismo do brasileiro mesmo, tá? Em sua maioria. A pessoa não consegue desassociar uma coisa da outra, né? Se ele tem algumas poucas ações boas aqui, então logo é impossível que ele tenha outras más ações ou que ele faça coisas ruins, né? É tipo aquela pessoa, por exemplo, que doa pra caridade, que faz bem pra todo mundo, pra todas as pessoas. Não, essa pessoa ela não seria capaz de fazer o mal e de ser cruel com outras pessoas, né, cara? Isso até toca um pouco em todos nós, né, cara? Porque todos nós somos um pouco assim também. A gente é bom com algumas coisas, com algumas pessoas e má com outras também, então isso é do ser humano. Só que esse tipo de pessoa que é vítima, que é predado pelos psicopatas, eles não conseguem perceber, eles não conseguem desassociar uma coisa da outra, eles não conseguem fazer essa separação de que boas ações aqui não garante que vai ter outras más ações lá na frente e com outras coisas, então é simplesmente bizarro. Isso é um pouco de analfabetismo mesmo, de não conseguir tirar uma coisa da outra, de separar as duas coisas, né? Porque existe toda a narrativa que foi criada ali pelo cara, existe todas as mentiras que já foram escancaradas e existe o que o cara faz ali, as ações que o cara deve fazer de bom e tudo, mas uma coisa não tem a ver com a outra, uma coisa não conversa com a outra. E, cara, isso é brutal, isso é bizarro, cara. As pessoas simplesmente não conseguem separar as coisas. E aí elas simplesmente misturam tudo e não, isso não é possível. Não, entra num estado completo de negação, de descrença total. Isso acontece muito também, acredito que até pela questão de idolatria mesmo. As pessoas elas têm essa mania de endeusar e idolatrar outras pessoas. Eu já falei muito disso aqui, mas isso é muito forte no brasileiro. O brasileiro ele tem essa vontade de criar heróis, de criar ídolos, de idolatrar pessoas, de ter alguém como emblema, como salvador. Você pode perceber, esporadicamente, vez ou outra dentro do Brasil, sempre surgem esses sujeitos, esses ditos heróis, essas figuras. Isso, parece que, sabe o que eu percebo, cara? Parece que a gente tá no looping infinito. Eu não sei se alguém aqui provavelmente acompanhou isso aí, mas daquela treta do Haluca, né? Era uma menina aí que criava um monte de situações bizarras e criava mentira em cima de mentira. Isso me lembra até o Big Brother lá, quando teve com aquela guria lá, que até era do rap, a Carol com K. Cara, era dissimulação e mentira em cima de mentira. Parece que a gente tá no loop infinito disso, cara. E o mais bizarro é ver gente que tá meio que sendo enganada por isso, tá ligado? Tá sendo passada pra trás por isso. Isso é engraçado, cara. Isso é engraçado e sei lá, eu não consigo compreender, porque pra mim, desde o começo, né, eu sempre vi isso como uma doideira ali. Sempre vi isso como uma loucura, desde que apareceu essa história toda. Mas para as pessoas que estão ali envolvidas, não. Parece que existe realmente alguma coisa ali que inebria completamente a visão delas ali. Elas ficam presas naquilo, cara, naquela idolatria. Ela não consegue pensar por fora. É quase como se ela tivesse uma consciência coletiva. Ou se é como se o consciente dela ali tivesse dominado, como se a outra pessoa tivesse dominado completamente a cabeça dela. Ela não tem capacidade de pensar com a própria mente. Não, eu tô aqui envolvido nesse contexto aqui, é isso, eu vou defender isso aqui com unhas e dentes. Meu, isso é bizarro, cara. Isso é bizarro. E pensar que esse tipo de pessoa, né, eles são, no Brasil, a maioria. Porque você pode perceber, quem dá palco para essas figurões, essas figuras que surgem aí dentro do Brasil, essas figuras bizarras, são sempre pessoas desse tipo. As massas de manobra. São eles que sobem essas pessoas, são eles que mantêm essas pessoas que não tem nada para acrescentar no topo. Né? E são as pessoas que sempre estão lá idolatrando político, idolatrando influência aí bombado. Cara, é os normes, né, cara? É os normes, é simplesmente brutal, é bizarro. Mas enfim, eu só queria comentar um pouco sobre essa situação, tá? Eu tava lembrando disso quando eu vi todo esse caso aí, todo desenrolar. Me diz aí o que você acha, se você concorda, se você discorda. É nóis, meu povo. Não sei quando eu vou aparecer de novo, mas valeu, falou e eu fui.